Lixo e entulho jogados em terrenos têm incomodado os moradores de Ribeirão Preto. Além da poluição visual nas ruas e prejuízo ao meio ambiente, o descarte irregular pode agravar os problemas envolvendo a saúde pública. Lixo por todos os lados, grama alta e entulho marcam o cenário dessa praça, na rua Casemiro Paturalski, no Jardim Mário Paiva Arantes, zona oeste de Ribeirão Preto. A sujeira, o mau cheiro e o abandono na área que deveria ser usada para o lazer da comunidade incomodam. Mas incomoda e muito. Você mesmo assistiu aí, você viu como é que é o lance de... A pessoa chega de vez de chegar e jogar dentro da caçamba, joga fora. Isso é a coisa mais feia que existe, né? Quem mora na zona norte da cidade convive com a mesma situação. O canteiro central da Avenida Maestro Hervé Cordovil, no bairro Marinsec, acumula tudo o que se pode imaginar, como mostra esse vídeo enviado por um telespectador ao Jornal da Clube. A Zona Leste também não escapa do descaso. No Jardim Zara, o mesmo problema pode ser visto próximo a uma escola. O Romildo revela que a falta de consciência de alguns moradores tem contribuído para a formação desse lixão. Não está tendo jeito. A gente briga com o pessoal que joga o lixo aqui, mas não adianta. Você é dono do terreno, você não é dono do terreno, então não tem que brigar. Fala assim pra gente, eles falam. É difícil, né? Fala que a gente não é dono do terreno. Em meio a entulho, ainda há isopor, pedaços de madeira, sacos de lixo, roupas, materiais que demoram a se decompor na natureza e que facilitam a proliferação de animais peçonhentos. A vizinhança está cansada de encontrar ratos e escorpiões em casa. Tem que colocar tela, tem que fazer uma... Tem que se virar, está demais. E liga nada, a prefeitura vem ajudar nós aqui, né? Então a mão danada aqui. O entulho e o lixo depositados na rua, a céu aberto, podem trazer doenças à população e prejuízos ao meio ambiente, como alerta esse consultor urbanístico. Para Elias Vieira, o descarte irregular de resíduos sólidos ainda é um grande desafio a ser vencido, mas aponta como parte da solução a criação de mais ecopontos, que são locais destinados à entrega voluntária de materiais. Hoje a cidade conta com 4 unidades. Não há como você atender a demanda da população com meia dúzia de locais para descarte. Então teria que disseminar isso, mas não só disseminar, né, ampliar a quantidade, mas principalmente fazer uma educação ambiental da população, porque há casos, inclusive, que até resíduos de natureza comercial, onde as empresas têm lucro, né, na geração do resíduo, acabam descartando nesses locais. O consultor urbanístico ainda afirma que é preciso investir em cooperativas de reciclagem, já que os resíduos podem gerar emprego e renda se descartados corretamente. É necessário que haja prioridade, porque quando os governantes querem, eles fazem. Então, o que realmente falta é, sim, vontade política de fazer. Mas, associado a isso, está a necessidade de se ter quadros, pessoas especialistas nesses assuntos que pudessem contribuir com esse trabalho, inclusive a própria sociedade, né? Essas decisões não podem vir do poder público através de técnicos simplesmente, mas depois de um diálogo, de uma discussão, de um consenso, de uma conscientização, inclusive, feita com a própria população e suas lideranças, porque eu tenho certeza que a população quer contribuir, mas falta um canal para agregar essa força da população com o poder público e daí tirar essa política pública. Ximene Osório para o Jornal da Clube. O Departamento de Limpeza Urbana informou que tanto o canteiro da Avenida Maestro Hervé Cordovil como a praça do bairro Jardim Mário Paiva Arantes receberão serviços de limpeza na próxima semana. Já sobre o terreno da rua José Inachite, o local é uma área particular, sendo que a manutenção é de responsabilidade do proprietário, que tem até o dia 30 de janeiro para realizar essa limpeza. Reforçou ainda que o descarte irregular gera multa de até R$ 5.000 e que as denúncias podem ser feitas pelo telefone 156. No nosso núcleo de jornalismo, para falarmos mais sobre esse assunto, está o advogado Jaime Bulos. Doutor Jaime, por que o serviço de limpeza pública, limpeza urbana, é tão falho em Ribeirão Preto? Ótima tarde, bem-vindo aqui mais uma vez. Boa tarde, muito obrigado.
Sempre quando a gente faz essas matérias, né, a gente traz essa questão de que falta investimento da administração pública nas questões ambientais. Então, não é só a limpeza da nossa cidade que está falha, né? Todas as questões que envolvem o meio ambiente, a gente vem de vários períodos até agora com uma falta de política pública da administração para que a gente consiga ter ali o mínimo necessário para a sobrevivência, porque pelo que nós vimos na matéria, todos esses descartes geram, além de problemas ambientais, uma série de problemas de saúde e também problemas para o entorno daquelas pessoas que ali convivem, né? Doutor, como deveria ser então o trabalho da Prefeitura para evitar esses depósitos irregulares de lixo e entulho que a gente vê aí para tudo quanto é lado de Ribeirão? Primeiramente, políticas públicas visando, né, a melhoria das questões ambientais, fechar parcerias público-privadas para que a gente pudesse ter uma melhor condição para essas limpezas, para evitar esses descartes e também conscientização ambiental. Todas as vezes que eu venho falar sobre meio ambiente aqui, eu bato muito nessa tecla. A gente precisa de conscientização ambiental. A população precisa entender também que há lugares adequados para se jogar, para se descartar e que não se pode fazer isso em qualquer lugar. Então, eu acho que são 3 bases, né? Políticas públicas, parceria público-privada e educação ambiental. Na reportagem, o consultor urbanístico ele fala da importância dos ecopontos. Por que esses locais não existem, pelo menos no número adequado, Jaime? Então, nós temos 4 ecopontos aqui em Ribeirão Preto e nós já tivemos um problema da administração, né, inclusive com o Ministério Público, num termo de ajustamento de conduta, para que fossem criados mais ecopontos. A questão do ecoponto ela é primordial, só que se você perguntar para a população desconhece os ecopontos. E com tão poucos ecopontos, a gente não consegue fazer o descarte adequado. E outra coisa, não basta ter os ecopontos, é necessário que haja fiscalização efetiva da Prefeitura, é necessário que haja políticas voltadas para incentivo desses descartes nos ecopontos. Então, a Prefeitura precisaria sim investir mais nesses ecopontos e também investir na educação da população para que elas saibam onde estão esses ecopontos e também para que haja a retirada, né, a coleta desses ecopontos para que não se acumule também nos ecopontos, como a gente sabe que acontece aqui na nossa cidade. Essa sujeira em áreas públicas e também particulares revela muitas vezes que a própria população desconhece o prejuízo que elas têm causado ao meio ambiente, doutor? Exatamente. Falar de meio ambiente muitas vezes parece algo muito distante, né? E a gente precisa entender, nós todos como cidadãos e população, que nós estamos inseridos no meio ambiente. Então, a gente precisa também fazer a nossa parte. É muito comum a gente só falar da responsabilidade da administração, até porque é dever da administração, mas nós, cidadãos, precisamos ter consciência de que o meio ambiente é nosso. Nós também precisamos evitar o descarte irregular, evitar atear fogo em áreas que não podem ter esse incêndio, esse problema todo. A gente precisa ter essa conscientização. Então, eu acho que falta política pública para educar a população, porque muitas vezes a população acaba achando que, principalmente a população mais carente, que o descarte pode ser feito em qualquer lugar. E um descarte irregular gera muitos problemas, não só ao meio ambiente, mas também para a saúde da população. Jaime Bulos, advogado, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Clube. Eu que agradeço. Até mais.